E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de política e ideologia. E hoje a gente vai começar a entrar num terreno pantanoso, né, das ideologias políticas, tá? A gente já trabalhou ideologia de guerra, já falamos sobre ideologia de mercado. Vamos entrar agora nas ideologias políticas, tá? E depois nós vamos terminar com as ideologias religiosas, tá? Esse conteúdo de hoje parece que todo mundo já mais... Eu vou falar algumas coisas para vocês que a maioria de vocês já está acostumado, já sabe, já viu na prática, e principalmente porque são temas que hoje em dia todo mundo tem falado. De uns anos para cá, inclusive, o Brasil, modéstia à parte, e assim, modéstia à parte não, só entre nós, cá entre nós, tá chato pra dedéu, não tá? Porque fica essa divisão político-partidária entre esquerda e direita, entre conservadores e liberais, etc, etc, etc. Bom, é claro que aqui pela videoaula e também, às vezes, pela nossa necessidade de se expressar mais, o tempo também tem que ser um tempo mais curto, eu vou tentar compactar para vocês as essências dessas ideologias, desses princípios ideológicos, tá? Que a gente pode basicamente, de uma tábua bem rasa mesmo, colocar tudo numa mesma mesa. O que é esquerda, o que é direita, o que é socialismo, o que é capitalismo, tá? Para a gente mais ou menos conseguir encontrar um caminho aí juntos de definição, para vocês entenderem realmente como que tudo tem a ver com algum tipo de posição da sociedade, mas que tudo está passando pela questão financeira. Tudo está passando pela questão da grana, de obter lucro ou não, de conseguir redigir, criar mais produtos ou não, proletários e patrões e etc, etc. Então vamos começar? Eu já quero começar por uma coisa que muitas das vezes pode parecer brincadeira, mas não é. Eu vou mostrar para vocês duas telas aqui, vocês vão acompanhar aqui do lado. Eu já quero começar falando para vocês o que não é, tá? E o que essas ideologias falam que são, tá? E como que existe ideologia até na hora de se explicar o que elas são. Isso que é o mais engraçado. Dá uma olhada nesse quadro aqui. Primeiro, que você já começa pelas cores, né? Esquerda tem a cor vermelha, direita tem a cor azul. Isso é uma bobagem do tamanho de um caminhão, tá? Isso não tem razão de ser nenhuma. Vamos começar rapidamente por uma aula de história. De onde que surgiram, então, as correntes de direita e de esquerda? Tem várias linhas de pesquisa, mas uma delas diz o seguinte, que surgiu-se após a Revolução Francesa, quando você tinha a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lordes franceses, que se estabeleceram após a Revolução Francesa, e se colocavam, se uniam em grupos que, do palco, ou seja, do ângulo de visão de quem estava diante da plateia, quem ficava à direita eram pessoas mais ligadas à burguesia, eram pessoas mais ligadas ao clero. E quem ficava mais à esquerda eram aquelas pessoas que eram representantes mais de classes populares baixas, pessoas que tinham pouca instrução, mas que estavam ali querendo reconstruir a França após a Revolução. Essa mesma configuração também vai acontecer na Câmara dos Lordes ingleses, também no mesmo cenário histórico, mas não é o caso. Isso é só uma curiosidade histórica para vocês terem uma noção. Mas eu quero que vocês acompanhem aqui, olha só como que, obviamente esse quadro foi feito por alguém da direita para se comprovar como sendo ele os bonzinhos e os caras da esquerda sendo ruins. Olha lá, o governo é dono de tudo. Quem é da esquerda diz que o governo é dono de tudo. Quem é da direita, o fruto do seu trabalho é só seu. Altos impostos para manter o Estado. Quem é da esquerda e quem é da direita? Menos impostos favorecem o povo. Quem é da esquerda? Só o governo tem armas. Quem é da direita? Você tem um direito à legítima defesa. Vocês entenderam? Já não está claro aqui para você ver como que até na hora de você explicar, você já está colocando uma ideologia na cabeça da pessoa? Aí, por exemplo, tá? Olha mais lá aqui para baixo ali, ó. O aborto é um direito. Seria uma linha de ideia da esquerda. Já o pessoal da direita diz que a vida é um direito. Olha que bonito, né? Então você já coloca as palavras bem localizadas ideologicamente para criar uma reação. A religião é o ópio do povo, para a esquerda. Já para a direita, as religiões devem ser respeitadas. Para quem é da esquerda, quer redefinir os valores familiares.
Já quem é da direita valoriza os valores familiares. Eu vou te mostrar um outro exemplo. Olha, dá uma olhada nesse aqui. Esse é um outro quadrinho também que eu achei como definição na internet. A mesma posição. Olha lá. Esquerda como vermelho, direita como azul. E a mesma situação. A esquerda é a favor do desarmamento e a direita é contra o desarmamento. A esquerda, o crime tem origem social. Já a direita, o crime é desvio de caráter. Vocês entenderam agora? Perceberam a inversão? Foi alguém da esquerda que fez, agora criticando a direita. Olha que coisa de doido. A esquerda abomina a meritocracia, já a direita defende a meritocracia. A esquerda defende maior intervenção estatal, já a direita defende menor intervenção estatal. Enfim, vocês vão observando que essas definições não mostram, na verdade, mostram bem rasamente o que seriam esses dois conceitos de você se posicionar à esquerda ou se posicionar à direita. O objetivo, na verdade, é fazer uma separação. É transformar o mundo em luz e sombra, claro e escuro, dia e noite, yin e yang. Essa dicotomia entre bem e mal. É sempre isso que configura dentro dos princípios ideológicos, principalmente os princípios ideológicos políticos. Uma característica que a gente pode notar no princípio ideológico político é: se eu faço parte de uma linha ideológica, todo mundo que não faz parte da minha ideia está errado. Eu faço parte do lado do bem e todos aqueles que pensarem contrários fazem parte do lado do mal. Esse é o grande problema das ideologias políticas, certo? Quando eu tenho essas divisões. E aí vão acontecer subdivisões. Se a gente conseguisse colocar um mapa aqui, eu ia mostrar para vocês que existe direita e agora tem o centro. Agora tem uma nova linha, a linha do centro. Ou seja, aqueles que querem o melhor dos dois lados, vamos dizer assim. Mas eu pergunto, e o pior dos dois lados? Fica com quem? O lado de cima? O lado de baixo? Não tem. Não existe. Na verdade, é uma grande ilusão você acreditar que você pode ter o lado A ou o lado B como sendo o lado correto. O que acontece é a conveniência e de acordo com aquilo que você mais ou menos entende de cada uma das correntes, certo? E aí você tem que estudar um pouco o princípio delas. Como, por exemplo, o socialismo. O que pregava o socialismo? Primeiro que o socialismo, ele é utópico, já começa por aí, ou seja, ele é uma ideia que não tem como ser praticada. A princípio, sim. Veja, nós estamos falando de socialismo. Se você vir falar para mim sobre comunismo, é uma outra conversa, certo? Vai haver uma outra discussão. Mas o socialismo, idealizado por Karl Marx e o Friedrich Engels, ele primeiro que não é naquela época, ele já vem desde a Revolução Francesa, né? E diferentemente do que ocorre no capitalismo, onde as desigualdades sociais são imensas, o socialismo é um modo de organização social no qual existe uma distribuição equilibrada de riquezas e propriedades, com a finalidade de proporcionar a todos um modo de vista mais justo. O socialismo prega o quê? Justiça social, ou seja, não haver classes. Ou seja, todos nós somos iguais, seres humanos são iguais. Enfim, não poderia haver para o socialismo uma classe menor dominante e uma massa dominada. Basicamente é isso que o socialismo prega. O socialismo também vai pregar o quê? O fim do lucro, ou seja, toda a coletividade deveria trabalhar para o coletivo. Enfim, tudo que era produzido de forma igual para todos deveria ser dividido igualmente para todos. E haveria sim uma chefia, um Estado maior que controlaria toda essa sociedade, certo? E automaticamente ele vai ter as digressões, ele vai ter as variações dele, porque o Marx, ele imaginou um mundo, como eu disse, utópico. E é utópico por quê? Porque nós estamos lidando com seres humanos. Há um princípio natural do ser humano em não pensar na coletividade, e sim no individualismo. Ele não leva em consideração, no marxismo, ele não leva em consideração esse princípio social do individualismo. Ele imagina utopicamente o que seria, né, um caminho para o socialismo, a revolução proletária. Ele imagina que, num primeiro momento, a sociedade deveria se desconstruir, ou seja, deveria haver uma grande revolução, o proletariado deveria invadir as propriedades, invadir os governos, derrubar os governos, e sob as cinzas do que restaria dessa sociedade, e aí sim instaurasse um princípio socialista
igualitário sem classes sociais, em que todos seriam iguais, teriam as mesmas condições, os mesmos bens de produção, o mesmo tipo de produto para comer, para se vestir, para se locomover, para morar. É claro que é muito utópico, como eu mesmo disse para vocês. E houveram países que tentaram implantar esse socialismo? Sim, houveram, claro que houveram. A China ainda é um país que se considera socialista. Cuba, por exemplo, ainda é um país que se considera politicamente socialista, comunista, vamos dizer assim, né? O comunismo já seria uma variação do socialismo. O comunismo tem uma presença militar, mas vamos chegar lá. Enfim, o que seria então o capitalismo? O oposto do socialismo? Aí que está. Não seria bem o oposto do capitalismo, do socialismo. O capitalismo é uma outra forma, é um outro jeito de ver esta mudança social, de ver a sociedade. O capitalismo, ele basicamente vai pregar o quê? É um sistema socioeconômico criado automaticamente pela direita, ou seja, aqueles grupos que vão pregar a autoridade privada, o poder do privatismo, mas que vai exercer basicamente o lucro em cima das relações de trabalho, em cima das relações de produção. No capitalismo, o que se entende por capitalismo seria o sistema em que você, quando produz algo e vende aquilo, o lucro é seu. E não vai fazer parte de um lucro maior, que vai fazer parte de outras pessoas, ou que vai ajudar outras pessoas. O que você gerar é seu. Porque você gerou e foi meritório. E ele é meritório, dentro do aspecto que você considera como sendo social, certo? Antes do capitalismo, o sistema predominante era o feudalismo, cuja riqueza vinha da exploração de terras e também do trabalho dos servos. O progresso e as importantes mudanças da sociedade, as novas técnicas agrícolas, a urbanização, a revolução industrial, a criação da máquina a vapor, por exemplo, fizeram com que esse sistema se rompesse. Essas mesmas mudanças que contribuíram para a decadência do feudalismo cooperam para o surgimento do capitalismo. E o capitalismo, eu já escutei isso de vários autores, já li isso em vários compêndios, sempre está em crise. Por quê? Porque a crise é que faz o capitalismo mais ou menos se alimentar. Ou seja, o que seria essa crise? E quando algumas pessoas perderem suas fontes de renda por conta do seu capital, outras vão surgir nesse mesmo sistema, se aproveitando deste tipo de sistema, desse capital que foi deixado por esse aqui. Então seria, na verdade, um sistema predatório. Ele, por sua vez, cria classes sociais? Sim, cria classes sociais, ricos e pobres. Aqueles que têm mais ascensão social, que em tese trabalharam mais, vão conseguir mais, os que trabalharem menos vão conseguir menos. Por isso que nós estamos lidando com sistemas utópicos, mas basicamente é a sociedade em que vence aquele que tem a boa ideia, que consegue guardar mais dinheiro, que consegue gerar mais lucro. Sim, em detrimento do trabalho de outro? Sim, em detrimento do trabalho de outro. Mas o capitalismo clássico vai dizer que não é, aquele outro pode muito bem também trabalhar e criar o seu próprio negócio. É todo mundo livre. Não existe um controle em cima daquilo que está dentro do Estado. Ao contrário, voltado ao socialismo, que prega que haja um controle de tudo por conta do Estado, o capitalismo fala o contrário. Que, na verdade, o Estado tem que ser menor, cada vez menor. E que tudo tem que ser regido pelas pessoas e pelos próprios controles, pelo seu próprio sistema econômico. Aí que vem um ponto que muitos alunos perguntam para mim, mas Arnaldo, nós estamos vivendo hoje então o quê? Numa era capitalista? Numa era socialista? Não. Nós estamos vivendo num momento neoliberal. Há um movimento econômico, ideológico, inclusive, econômico, chamado neoliberalismo. É o que nós estamos vivendo hoje, em grande parte, por grande parte dos países, principalmente Estados Unidos, países de primeiro mundo, Brasil também não deixa de ser um país neoliberal. Que seria o quê? Por definição, um conjunto de ideias e a reafirmação dos valores liberais originados do liberalismo econômico do século XIX, que tomou forma na primeira metade do século XX e a partir da década de 80 ressurge com um novo contexto. E qual que é esse contexto? O que o neoliberalismo fala? As políticas neoliberais defendem, sobretudo, a não participação do Estado na economia, pregando a total liberdade de mercado, no qual o mesmo se autorregula e que, através desse princípio, seria possível alcançar o desenvolvimento social de uma nação. Enfim, o neoliberalismo prega, basicamente, que não haja nenhum tipo de controle social, por nada. Controle estatal em nada.
que na verdade o Estado não garantiria absolutamente nenhum tipo de controle econômico em nenhuma esfera. Tudo seria a cargo da iniciativa privada. E basicamente garantiria, talvez, uma ou outra variação coletiva, mas não vê na falta de competição uma nova alternativa para aquilo que deveria ser a sociedade no futuro. Ele diz o seguinte, olha, no sistema neoliberal, você está livre para fazer o que você quiser, para vender para quem você quiser, para comercializar o que você quiser. Se você trabalhar, você vai ter lucro, se você não trabalhar, você não vai ter lucro. Enfim, a gente tem um mapa aqui, só para vocês e a gente mais ou menos entender. Eu coloquei aqui bem de forma reduzida, eu peguei isso aqui também na internet, para vocês entenderem como que esses movimentos de esquerda e direita possuem seus braços, né? Suas raízes. Você vê lá, o comunismo e o socialismo, um depende do outro, né? Seria o comunismo, que seria a evolução do socialismo em termos praticamente das mesmas ideias, porém, a diferença é que não temos nenhum governador, e sim só a força, a do povo, a força também de uma presença militar. Está na direita, mas existe também o militarismo de esquerda. Já o que seria o socialismo nessa visão? Todos devem ter a mesma quantia de dinheiro, ninguém é mais pobre que o outro, todos se ajudam. Tendo a mesma força, porém temos um governador que nos auxilia a transformar nossas ideias em sociedade, em realidade. Temos os mesmos objetivos e nos reunimos em praças, em outros lugares para discutir os interesses de forma coletiva, de forma em torno da maioria. Seria um sistema democrático? Sim, seria um sistema democrático. Mas a democracia também está presente no capitalismo? Claro que está. Aliás, a democracia é uma característica comum aos dois sistemas, tanto da esquerda quanto da direita. Tá? É bem verdade que a direita, em alguns momentos, como a gente vai ver aqui, ó, no militarismo, ela deixa a democracia de lado, porque ela se coloca como sendo, não, nós sabemos o que é melhor para a sociedade, vamos definir o que a partir de agora tem que ser o coletivo. É um equívoco, mas na maioria das vezes, países como o Brasil hoje, você tem um governo de direita, mas com princípio democrático sendo exercido. E qual é o nosso sistema econômico? Capital. Nós somos um país capitalista. Há grandes diferenças sociais, havendo muito mais pessoas ricas e muito mais pessoas pobres. Dependerá das oportunidades, fôlego e até da sorte de cada um para construir uma riqueza. Quem não consegue acaba ficando pobre. Aqui cada um trabalha por si e trabalha se quiser, mas por outro lado é quase obrigado a trabalhar se não quiser morrer de fome. Uma definição bem rasa. E mais, ricos mandam nos pobres, os patrões mandam nos funcionários. Uns têm mais força, outros mesmos. E o extremo da direita seria o militarismo, né? Que é a extrema ponta da direita. Ocorre quando os militares são o poder máximo dentro de um país, dentro de um sistema social. O governo militar mandaria no país, reprimindo e ainda fazendo parecer um regime ótimo, por meio da televisão, que se torna totalmente controlada pelo governo, e obrigando professores a passarem uma boa imagem. Isso é bem a grosso modo, tá? As emissoras de TV que mostrarem a realidade são tiradas do ar, ou seja, você faz um mascaramento da ideologia, mascaramento da realidade social como um todo. As pessoas que são contrárias acabam desaparecendo, acabam sendo reprimidas, enfim. O Brasil viveu isso no período ditatorial, a gente já falou isso no semestre passado. Espera-se que não viva novamente, né? A gente tem sempre que ter pelo menos a boa esperança de não termos o extremo do extremo, de nenhum dos dois lados. Os extremos são ruins, tanto o extremo da direita quanto da esquerda acabam sendo muito prejudiciais à construção da sociedade como um todo. É claro que aqui o nosso período é muito pequenininho, a gente não dá para aprofundar mais, mas eu vou colocar no nosso Classroom outros 2 vídeos, e 3 na verdade, 3 videozinhos que vão explicar um pouco mais esses conceitos do que seria o capitalismo e do que seria o socialismo, tá? Espero que vocês assistam porque faz parte, é importante vocês conhecerem esse material. Eu não posso colocar aqui, porque se eu coloco aqui o YouTube acaba cortando, mas é importante que vocês assistam esse material também, que vai estar à disposição de vocês no Google Classroom, tá legal? Dúvidas, por favor, entrem em contato, falem comigo, escrevam aqui nos comentários ou mandem um WhatsApp, que é bem legal, a gente vai trabalhar bem esses conceitos de esquerda e direita, para vocês entenderem como é a sociedade atual como um todo. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Bastante informação. Volta, então, assiste o vídeo novamente, pega os detalhes, qualquer dúvida entre em contato. Tá legal, gente? A gente se vê por aí. Grande abraço. Até mais.